Olá, gente, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A paz para o Brasil, ao mundo, para você internauta, você ouvinte, você que ama a palavra de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para você. Hoje nós vamos falar exatamente sobre o falso profeta. Quem é esse camarada? Quem são os falsos profetas? O que eles fazem? O que eles realmente trabalham? Como eles trabalham? Por onde eles andam? Aonde eles estão? Como surgiu? De onde saiu? Onde eles vivem? E eles trabalham para quem? Para quem eles trabalham? Aí é onde a gente vai descobrir hoje. Sabe disso? Antes de eu falar sobre o falso profeta, trazer essa mensagem, se inscreva no meu canal no YouTube, se inscreva. Ative o sininho de notificação para que toda vez que eu colocar um vídeo novo, você receba aí no seu celular. Amém? Então vamos para a mensagem. A mensagem de hoje é exatamente sobre o falso profeta. E o que a Bíblia fala sobre os falsos profetas? Sobre esses mercenários, esses falsos profetas, que nos últimos dias eles iriam aparecer. Agora, da onde eles iam sair? Nossa, eles iam sair do meio do povo de Deus. Por quê? Porque eles vivem no meio do povo de Deus. Para quê? Para enganar, confundir, para manipular e tirar eles de dentro da igreja. Através dos seus enganos, das falsas profecias, dos falsos enganos. Sabe disso? É desse jeito. E para você ter ideia, esses camaradas, eles não têm compromisso com a verdade. Sabe disso? Eles não têm. O foco deles é destruir a humanidade. Sabe disso? O coração desses camaradas estão tudo corrompido. Sabe disso? Para você ter ideia. Só para você ter ideia. O falso profeta, todos os falsos profetas, todos, eles fazem parte da trindade maligna. Sabe disso? Por quê? É o diabo, o anticristo e o falso profeta. Sabe disso? O diabo, ele é exatamente o líder de todos os demônios. O anticristo é uma falsa cópia do verdadeiro Cristo. Quer dizer, o anticristo é uma falsa cópia. O anticristo quer dizer que ele é o Cristo na terra, mas não é. É o falso Cristo. É o impostor, o enganador, do qual vai surgir no fim dos tempos. O falso profeta faz parte da trindade maligna. Sabe disso? É o falso profeta. O falso profeta, ele se parece com o verdadeiro. O falso profeta se parece com o verdadeiro. Só que há uma diferença. Por quê? O verdadeiro profeta, ele prega do jeito que está escrito. O falso profeta, ele não prega do jeito que está escrito. O que é que ele faz? Ele pega um pouquinho da verdade e mistura com as suas mentiras. Sabe disso? Aí depois fica retrocedendo a verdade com a mentira para que você nunca reconheça a verdade. Sabe disso? É assim que eles trabalham. Eles não vão falar só mentira, não. Ele pega um pouquinho da verdade, mistura junto com a mentira. Sabe disso? É igualmente você bebe um copo de leite e junto coloca o quê? Me diz, coloca o quê junto? Né? Coloca ali fosse um Nescauzinho e mexe. Fica misturado, não fica só leite, não. Fica misturado com Nescau. Do mesmo jeito é o falso profeta. Ele pega a mentira, mistura junto com a verdade. Talvez dá uma mexidinha ali para ficar, né? Para ninguém saber como é que é. Coloca uma maquiagem. Sabe disso? E quando tira aquela maquiagem, é muita sujeira que esses camaradas fazem na terra. E para você ter ideia, vamos ler aqui no livro de Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 15, diz exatamente assim: prepara o seu coração. Prepara o seu coração. Porque hoje a mensagem vai ser forte demais. Olha o que diz. Livro de Mateus, capítulo 7, verso 15, diz exatamente assim: acautelai-vos dos falsos profetas,
que se vos apresenta, ó, apresenta, olha só, se apresenta, disfarçados em ovelhas, né? Disfarçado em ovelha, mas por dentro deles são lobos devoradores. Quer dizer, esses camaradas, né? Esse falso profeta, ele parece com o verdadeiro. O falso profeta, ele se veste igual o verdadeiro profeta. Quer dizer, você não sabe quem é quem. Às vezes, né, parece um profeta dentro da igreja. Você até mesmo fala, nossa, esse é um profeta de Deus, esse é aquilo outro. Cuidado você. Cuidado. Quer saber por quê? Porque até mesmo um profeta verdadeiro, um profeta, Samuel, um dia ele viu Eliabe dentro da casa de Jessé. E viu Eliabe, nossa, esse é um escolhido, um ungido de Deus. Na verdade, Samuel, ele julgou pela aparência. Sabe? Pela aparência. Ele só viu aquilo no exterior. Aquilo que estava fora, né? Bem vestido, bem bonito, aquilo outro. Sabe disso? Mas o próprio Deus falou, Samuel, eu não escolhi esse daí não, Samuel. Você olha, né? Julga pela aparência. Você olha e julga pela aparência. Mas eu, Samuel, olho o coração. O coração, quer dizer, nós temos que ter cuidado para quando chegar aquele, né, bem vestido, que também você acha que é um... Não, tem nada a ver. Tem que ter cuidado. Porque não é qualquer um que você coloca em cima do altar. Não é qualquer um. Sabe disso? Não é qualquer um. Porque lá do altar é onde saem as bênçãos de Deus para a vida das ovelhas, para a vida do povo. E tem que ter cuidado. Por quê? Porque quando um camarada desse, um falso profeta, chega dentro de uma igreja, ele sobe lá no altar, começa a se apresentar, até parece um artista, né? Um artista. Porque tem muitos pregadores por aí, profeta, eles não são mais profeta. Eles são como se fosse artista. Eles não vão pregar, eles se apresentam. O falso profeta, ele faz ali do altar como se fosse o quê? Me diz? Como se fosse exatamente aqueles, né, onde os cantores, né, palco. O altar eles faz de palco, né? Como se fosse cantor, um artista, aquilo outro. Cuidado, hein? Cuidado com esses falsos profetas. E além do mais, esses falsos profetas, eles chegam até mesmo a dizer que eles são um porta-voz de Deus. E não tem nada de porta-voz de Deus. Sabe disso? Esses camaradas, eles saem profetizando aquilo que eles mesmos não sabem. Eles profetizam aquilo que eles não sabem. Profetizam aquilo que Deus não mandou, né? Eis que Deus me disse que é assim, assim, assim. Cuidado, meu amigo. Porque Deus, ele não revela nada, né, a quem não tem compromisso com a verdade. Deus não revela nada para pessoas, né, desobrigados. Deus não revela a sua palavra, o seu profundo, revelação, profecia, para pessoa que não tem intimidade com Ele. Pessoas que não têm intimidade com a obra dele. Deus não revela nada desses tipos de falsos profetas. Cuidado, hein? Porque esses falsos profetas saem profetizando igualmente um louco por aí, dizendo: eis que eu estou vindo. Eis que Deus está, né? Eis que Deus está me fazendo eu ver isso aqui. E na verdade, Deus não está fazendo ele ver nada. Eis que eu profetizo aquilo outro, tal, aquilo outro. Eis que Deus está pedindo para eu profetizar assim, assim. Cuidado. Porque muitas profecias, Deus não está mostrando nada ao profeta. E ele está profetizando igualmente um louco na sua vida. E ele até mesmo fala: eis que eu estou vendo, Deus está me mostrando isso. Na verdade, Deus não está mostrando nada. Nada. Por quê? Me diz por quê? Porque o sentido desses caras
é exatamente, sabe o quê? Manipular você, enganar você. O que eu mais vejo nessas lives hoje em dia aí é profecias, falsas profecias. Aliás, muitas não se cumprem, porque é um falso profeta. Sabe disso? Muitos acontecem hoje em dia nas lives. Cuidado com essas lives, hein? Cuidado. Porque nem tudo que estão aí é de Deus. Nem tudo. Deus não revela para a pessoa que não tem intimidade com Ele, não tem compromisso com a verdade. Sabe disso? Porque o verdadeiro profeta é aquele que tem intimidade com a palavra dele. E quando ele fala, se cumpre. E se cumprir, é porque ele é um verdadeiro profeta. E se não se cumprir, é porque ele é um falso profeta. Sabe disso? É desse jeito. É desse jeito. E para você ter ideia, sabe o que acontece com esses falsos profetas? Sabe o que acontece? Esses camaradas, eles trabalham no mundo todo para destruir o povo de Deus. E para você ter ideia, o diabo ele prepara uma pessoa, uma não, várias pessoas, vários homens para destruir a humanidade. O diabo prepara um homem como se fosse 30 a 40 anos, até 20, 15, 10, né? De 10 a 15, 30, e assim vai. Para destruir a humanidade. Sabe disso? Destruir a humanidade. Esses camaradas são muito bons de lábias. Assim como o próprio diabo. Ele tinha uma boa lábia e foi assim que ele enganou os próprios anjos. Aquele terço de anjo. Sabe disso? E para você ter ideia, olha o que diz a palavra de Deus. Acautelai quer dizer, vigiai. Tenha cuidado. Fica atento. Não fica despercebido. Acautelai vos dos falsos profetas. Que vos apresenta disfarçado em ovelha. Sabe disso? Quantos tem por aí? Bem vestido, bem aquilo outro. Parecido com um verdadeiro profeta. Mas na verdade não é verdadeiro. São igualmente lobos devoradores. Se veste igualmente ovelha para enganar as ovelhas. Sabe disso? Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado com esses camaradas. Porque pelos seus frutos você conhece eles. Sabe disso? Conhece eles. Porque todo aquele profeta, que ele profetizar, se não acontecer, meu amigo, ele é um falso profeta. Falso profeta. Sabe disso? Porque quando o verdadeiro profeta, ele profetiza, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, acontece. E se acontecer, é porque ele é um verdadeiro profeta. Sabe disso? Olha o que diz no livro de Mateus 24. Mateus 24, 24 diz exatamente assim. Olha o que diz. Olha o que diz. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quer dizer, esses camaradas, quando ele chega numa igreja, aonde ele passa, aonde ele vai, aonde eles vão ministrar, aonde eles vão falar, né, das suas falsas doutrinas, eles fazem até mesmo grandes sinais de prodígio, para enganar, para confundir, para manipular, sabe disso? Mas o foco deles não tem nada de compromisso com a palavra. Ele não tem compromisso com Deus. Ele não tem nada, ele não procura nada disso. O que eles pensam de verdade é ganhar o seu dinheiro. Porque o foco deles é esse. Os falsos mercenários, eles trabalham para isso. Ganhar o seu dinheiro. Se enriquecer através da palavra de Deus. Sabe disso? O falso profeta, ele trabalha assim, para enganar, manipular, vender a palavra de Deus para se enriquecer. Sabe disso? Você acha mesmo que eles querem mesmo te ajudar na tua salvação? Você acha mesmo que o falso profeta ele vem para colocar você mais próximo de Deus? Claro que não. Ele vem para te afastar da palavra de Deus, te afastar de Deus, para que você venha sair da igreja e para que você fique decepcionado. E porque você fica decepcionado, você vai sair da igreja, jogar culpa na igreja, jogar culpa no seu pastor, por causa dos falsos profetas. Sabe disso?
Ah, não? Não sabia? Vamos mais profundo agora. Olha o que diz agora, né? 2 Pedro. No livro de 2 Pedro, né? No capítulo 2, no verso 1 e verso 3. Né? Do verso 1 até o 3. Olha o que diz. Olha o que diz aqui. 2 Pedro, capítulo 2. Olha o que diz exatamente aqui. 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 1, verso 2 e no verso 3, diz exatamente assim. Assim como no meio do povo surgirá falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias. Nossa, tá vendo o que é que eles vão fazer? Heresias. É o que mais eu vejo, né, nessas lives, heresias desses camaradas. Sabe disso? Esses camaradas não falam a verdade. Eis que eu estou ouvindo, mentira. Eis que Deus está me dizendo, mentira. Eis que Deus me mostrou, mentira. Eis que Deus vai te dar, eu estou vendo uma chave. Que chave? Não existe isso. Eis que Deus está abrindo uma porta mesmo, meu amigo. Que tipo de porta é essa? Cuidado, que pode até mesmo ser a porta do inferno. Cuidado, hein? Que esse camarada estão falando. Porque eles estão preparando o povo para ir para o inferno junto com o diabo. Porque o falso profeta trabalha junto com o diabo. Sabe disso? Faz parte da trindade maligna. E olha o que diz mais. Heresias destruidoras. Nossa. Tá vendo o que é que faz a heresia? Destrói a humanidade. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor, né? Soberano Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas, tá vendo? Muitos seguirão as suas práticas. Por quê? Porque gostam. As pessoas hoje em dia estão mais ligadas nas falsas profecias, tal de profecia, né? Nesse tal de visão. Esse tal de profecia, visão, revelação. Cuidado, hein? Cuidado, meu amigo. Cuidado, minha amiga. Porque a maior profecia aqui está escrito. Quer ler? Você quer ver uma revelação de verdade? Lê o Apocalipse, rapaz. O que mais tem de profecia no Apocalipse é muito. É só ler a palavra de Deus. A palavra de Deus completa, de Gênesis a Apocalipse, é uma profecia para a sua vida, porque é o futuro que acontece. Cuidado com esses camaradas, com esses falsos profetas que não têm intimidade, que não têm compromisso com a verdade. Cuidado. Cuidado, hein? Olha o que diz mais. Olha o que diz. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Quer dizer, por causa desses camaradas, eles vão desviar o povo do caminho verdadeiro, seguindo outro caminho, que é beco sem saída. Sabe disso? Olha o que diz mais. Olha no verso 3. Também, movido por avareza, farão comércio de vos, com palavra fictícia, para eles em juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Quer dizer, que esses camaradas, eles pegam a verdade, pegam a palavra de Deus e faz comércio. Quer dizer, eles vendem a palavra de Deus para você. Sabe isso? Que não lê a palavra de Deus, que não estuda a palavra de Deus. Sabe disso? Ele vende a palavra para você. Aí você pega seu dinheirinho e dá ele por a palavra. Porque a palavra de Deus é para ser dada de graça. E você faz comprar desses camaradas aí. Sabe disso? E olha o que diz mais. A palavra de Deus diz exatamente também, né? No livro de João. Na 1 João, no capítulo 4. No verso 1 até o 6. Né? Olha o que diz aqui. 1 João, capítulo 4. Olha o que diz. 1 João, capítulo 4, do 1 ao 4. Olha o que diz. Amados, não deis crédito, quer dizer, ouvido,
a qualquer espírito. Antes, provai o espírito, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, conhecereis o seu espírito, conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo procede de Deus, quer dizer, todo espírito que não confessa a Jesus procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual teste ouvido, que vem apresentemente. Já está no mundo, olha. Apresente já está no mundo o anticristo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido falsos profetas. Porque o maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão fala da parte do mundo. E o mundo os ouve. 6, né? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade, o espírito do erro. Quer dizer, nós conhecemos. Você que estuda a palavra de Deus, você que exatamente está focado nas coisas de Deus, na palavra de Deus, você que exatamente segue o caminho verdadeiro, que estuda a palavra de Deus, você, meu filho, não fica enganado. Não. Sabe disso? Porque Deus não vai deixar você ficar enganado. Não vai. É desse jeito. Porque Deus nos dá discernimento de espírito. Para nós saber que tipo de espírito nós estamos conversando. Sabe disso? Que tipo de palavra sai da boca desse camarada? Que tipo de heresia ele está falando? Aí a gente sabe quem é e quem não é. Se é um espírito de Deus, se é um espírito maligno. Mas para isso, Deus está dando exatamente, né? Como se fosse... Deus está dando exatamente como, né? Para que você venha entender, né? Interpretação, né? De palavras, para você saber se é um homem de Deus, se é uma mulher de Deus. É desse jeito que Deus está fazendo. Para que você não venha ficar enganado, meu amigo e minha amiga. Estuda a palavra de Deus, para que esses camaradas não venham te enganar. Vá pela palavra de Deus, não siga eles. Não siga esses falsos mestres. Sabe disso? Porque o que mais eu vejo aí é gente de Bíblia fechada dando ouvido a esses camaradas. Seguindo esses camaradas. Sabe disso? Então, tenha cuidado você. Tenha cuidado. Porque Deus não deixa ninguém enganado. Ninguém. Se você vive na palavra, na verdade, não saia da palavra, não saia da verdade. Para dar uma ouvida a esses camaradas. Cuidado, hein? Cuidado. Porque espírito de anticristo já está no mundo. E esses falsos profetas, eles falam aquilo que o mundo, que é do mundo. Sabe disso? Eles estudam para destruir a humanidade. Eles estudam para afastar o povo que é de Deus, para afastar de Deus. Eles estudam para pegar o povo de Deus e jogar contra Deus. Cuidado você. Cuidado. Sabe o que é que diz mais sobre a palavra de Deus? Sabe o que é que diz mais? Olha o que diz aí. 2 João. Olha o que diz em 2 João. Segunda João, né, no capítulo 1.
Olha o que diz aí na palavra de Deus. Olha o que diz. 2 João. Olha o que diz aqui. 2 João, né? Como se fosse capítulo 1, no verso 7 até o verso 11. Verso 7 até o verso 11 diz exatamente assim. Porque muitos enganadores, né? Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, tá vendo? Os falsos profetas. São os enganadores. Eles saem pelo mundo fazendo o quê? Enganando. Iludindo, manipulando, procurando alguém para tirar dinheiro do bolso deles. Sabe disso? Procurando alguém para enganar, para tomar dinheiro. É o que mais eu vejo por aí. Mano, ei, me ajuda, aquilo outro. Ei, se eu mandar meu Pix, aquilo outro. Ei, que eu vou mandar uma conta para você depositar para mim e tal, aquilo outro, para me ajudar, rapaz. Cuidado, hein? Cuidado com esses camaradas, rapaz. Olha o que diz mais. Olha o que diz. Os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Quer dizer, Jesus Cristo, ele nasceu de uma mulher chamada Maria. Jesus Cristo, ele vem em carne. Mas os falsos profetas, eles não aceitam Jesus Cristo. Não aceitam. Os falsos profetas não aceitam Jesus Cristo sendo filho de Deus. O falso profeta, ele não aceita Jesus Cristo vindo em carne. Sabe disso? Não aceita. Olha o que diz aqui. Isso é forte demais. Olha o que diz. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é enganador. Assim é enganador e o anticristo. Tá vendo? Acautelai-vos para não perdestes aquilo que tem realizado com esforço. Quer dizer, se você conquistou com esforço, se você comprou sua casa com esforço, se você tem seu dinheiro, né, sua vida financeira, mas conquistou trabalhando, com esforço, aquilo outro, cuidado para você não perder para eles. Cuidado, meu amigo. Cuidado. Olha o que a palavra de Deus diz, ó. Acautelai-vos para não perdestes aquilo que temos realizado com esforço. Não é trabalho, né? Mas para recebeste completo. Quer dizer, com esforço, mas para recebeste completo galardão. Todo aquele que ultrapassa doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Tá vendo só? O que permanece na doutrina, este tem tanto o pai como o filho. Quer dizer, se um homem, né? Se um profeta de Deus, o anjo da igreja, se ele permanece na doutrina de Deus, que Deus deixou, que Deus pré-ordinou, e se o anjo da igreja permanecer, o profeta verdadeiro, esse tem o pai e o filho de Deus na vida deles. E essa doutrina é verdadeira. Sabe disso? E olha o que diz mais. Olha o que diz mais. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebas em casa e nem lhe deis boas-vindas. Quer dizer, se esses camaradas vêm com outro tipo de doutrina que não está escrito na Bíblia, não aceite. Além do mais, entenda que esses camaradas são falsos profetas. Eles chegam com uma falsa doutrina para te tirar aquilo que é seu, para tirar aquilo que é seu. Eles usam a doutrina, uma doutrina lá, não sei de onde eles tiraram, para tirar aquilo que é seu. Sabia disso? Cuidado, não dê ouvido a esses caras. Para falar a verdade, se esses camaradas que vêm atrás de né, fazer você ouvir a doutrina deles e tirar aquilo que você trabalhou com esforço, tirar dinheiro, né, que você conseguiu, trabalhou, batalhou, e eles querem tirar de você, não dê ouvido a esses camaradas. Manda logo eles ir catar coquinho, né? Lá na praia, né? Não é isso? E aproveita quando chegar lá, toma logo um banho de sal grosso lá, e lá mesmo fica esses camaradas. Não é isso?
Então escuta só. Olha o que diz mais. 1 João, né? Capítulo 1, verso 11 diz assim, ó. Porquanto aqueles que lhe dá boas-vindas, faz de si cúmplice das suas obras mais. Quer dizer, se eu concordar tudo aquilo com o falso profeta, se eu concordar com eles, né? Se eu concordar com as práticas deles, com as coisas ruins deles, com o mal deles, eu sou a mesma coisa do que ele. Sabe disso? Porque se eles não prestam, eu também não presto, porque eu estou concordando com os erros deles. Sabe disso? É desse jeito. É desse jeito. E olha o que diz mais na palavra de Deus. No livro de Marcos, né? De Marcos, capítulo 13, 22. Marcos 23, 12 diz exatamente assim. No livro de Marcos. Temos que ter cuidado com esses camaradas. Olha o que diz. 22. Marcos 13, 22 diz exatamente assim. Olha o que diz. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais de prodígio para enganar, e se possível, os próprios eleitos. Nossa! Hã?